Quando uma jovem vai até um ponto de ônibus, algo perturbador acontece. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Se você tá chegando por aqui agora, eu trago sempre casos criminais aqui pra vocês, resolvidos, que ainda são um mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Deixa um like, que isso é muito importante aqui. Ativa o sininho de notificações também, que assim você não perde os próximos vídeos aqui do canal. E bora pro vídeo. Bobby Ann McLeod nasceu em 19 de julho de 2013, em Plymouth, uma cidade localizada na costa sul de Devon, na Inglaterra. Ela cresceu em um bairro tranquilo, junto com seu irmão mais velho chamado Lee. Seus pais eram muito amorosos e fizeram de tudo para dar a melhor vida para seus filhos. A garota ficou conhecida por sua personalidade brilhante. Os amigos a descreviam como alguém que iluminava todos os cômodos em que entrava, que fazia amigos com facilidade e se dava bem com todo mundo que conhecia. Ela tinha talento artístico e adorava se expressar através de desenhos e poesia. Assim como a maioria das pessoas, Bobby Ann também era apaixonada por música. Em 2021, Bobby estava com 18 anos e começou um curso de saúde e assistência social numa faculdade local. Seu objetivo era se tornar uma enfermeira no futuro. Em 20 de novembro, um sábado, parecia mais um dia comum na vida da jovem. Ela passou o dia em casa descansando com sua família. Um pouco mais tarde, ela avisou seus pais que iria sair com alguns amigos e também com seu namorado, algo que ela normalmente fazia. Antes de sair de casa, ela deu um beijo na bochecha do pai e disse que o amava. Bobby Ann saiu por volta das 5h45 para uma curta caminhada até o ponto de ônibus próximo na Shipstore Road. Aproximadamente às 6h15, ela foi vista por uma testemunha que também esperava no ponto. Mas em poucos minutos, alguma coisa aconteceu. Inicialmente não houve motivo para os pais dela ficarem preocupados quando ela não voltou naquela noite. Era normal que a jovem saísse e ficasse até mais tarde na noite para passar um tempo com seus amigos, e seus pais não estavam preocupados. Eles sabiam que logo ela iria voltar para casa ou dar notícias. Por volta das 9 horas, o namorado dela ligou para a casa da família e perguntou se ela ainda estava por lá. Isso é claro que foi um choque para eles, pois acreditavam que ela já estava com o namorado há um bom tempo. O jovem explicou que ela nunca chegou para encontrá-lo e não atendia às ligações e nem respondia às mensagens que ele havia enviado. A família de Bobby Ann tentaram freneticamente entrar em contato com todos os amigos dela para ver se alguém tinha notícias da jovem. Eles olharam nas redes sociais em busca de qualquer pista ali dos seus últimos movimentos. Mas logo ficou claro, ninguém via ou falava com Bobby Ann havia horas. A família então foi até uma delegacia e registraram a jovem como desaparecida. No dia seguinte, um domingo, a investigação para encontrar a jovem já tinha começado. A polícia apelou ao público por ajuda para rastrear os últimos passos de Bobby Ann. Eles sabiam pela revisão das imagens da câmera de segurança que ela havia chegado no ponto de ônibus perto das 6h15 da noite anterior, mas ela nunca entrou em um ônibus e eles não sabiam onde ela estava. Para aumentar o mistério, seu celular e fones de ouvido foram encontrados no ponto de ônibus. Alguém os encontrou às 7h15 do sábado, o que significa que algo aconteceu com ela entre 6h15, que foi a hora que uma testemunha viu ela no ponto de ônibus, e que também uma outra pessoa que estava ali também viu às 7h15. Então a gente tem um intervalo de 1 hora que aconteceu alguma coisa com ela. A cada hora que se passava, a esperança de encontrar a jovem de 18 anos diminuía, mas os membros da comunidade recusaram-se a desistir. Além da busca policial oficial, a família e os amigos dela também formaram grupos de busca para vasculhar as ruas, bosques e parques. Cartazes com a foto e descrição dela foram espalhados por toda a cidade. As pessoas compartilharam as informações em todas as redes sociais, desesperadas por quaisquer detalhes que pudesse ajudar a jovem a voltar para casa. Seu irmão postou algo online.
Estou implorando a cada pessoa. Se você ouvir ou ver alguma coisa, me diga, entre em contato com a minha família. A cidade se uniu com o objetivo de encontrar Bob e Ann. Na terça-feira, 23 de novembro, infelizmente a busca teve um ponto final. Por volta das 13h45, a polícia encontrou um corpo na área de Bove Sand. Ele estava localizado em uma encosta íngreme e arborizada, perto de uma rua que levava a um café na praia. Embora a identificação formal viesse mais tarde, os investigadores, infelizmente, souberam imediatamente que era adolescente desaparecida. Os policiais tiveram que dar a notícia de que eles a encontraram para seus pais. 2 horas antes do corpo ser encontrado, algo muito chocante aconteceu. Algo que também não é muito comum de acontecer nesse tipo de caso. Cody Eklund, de 24 anos, entrou na delegacia de polícia às 1h30 da tarde e confessou o assassinato de Bob Ann McCloud. Cody, um manobrista local e também guitarrista de uma banda, ele foi acreditado como principal compositor e guitarrista principal. Ele não era conhecido da polícia. Sem ser questionado, ele confessou: "Eu sou o responsável por isso", e pediu um mapa para apontar aos policiais a direção do corpo. Quando questionado pelos detetives, Cody revelou que havia atacado a estranha no ponto de ônibus com um martelo, levado a um local remoto para continuar o seu ataque e depois descartou seu corpo na floresta. Após o crime, Cody se dirigiu até uma vila e jogou o martelo em um rio e também uma sacola que tinha suas roupas sujas de sangue. O martelo não foi encontrado, apesar de uma longa busca policial. Ele alegou que foi um ato impulsivo cometido naquele dia. Ele também forneceu detalhes sobre a arma do crime, as roupas que usava e seus movimentos antes e depois do assassinato. Em algum momento ele disse aos policiais que tudo aquilo parecia um filme e que às vezes achava que foi outra pessoa que cometeu o ataque. A polícia conseguiu comparar algumas evidências coletadas, incluindo o sangue de Bob Ann encontrado no carro dele e também as imagens da câmera de segurança rastreando seu veículo no período do sequestro. Em algum momento ele contou que teve uma infância difícil e que era agredido pelos pais. Em 26 de novembro, os registros dentários confirmaram oficialmente que o corpo era de Bob Ann. A causa da morte foi determinada como vários golpes na cabeça e no rosto. Cody Eklund foi acusado de homicídio e detido sob custódia, acabando por se declarar culpado em abril de 2022. Quando o Cody se confessou, a polícia ficou um pouco mais tranquila porque era um caso difícil, já que eles não tinham muitas pistas sobre o que tinha acontecido com ela. Então a confissão dele, é claro, deixou o caso mais fácil. E agora eles teriam ali algumas respostas para dar aos pais dela sobre o porquê que ele fez aquilo. Mas as declarações de Cody foram um pouco confusas. De acordo com o relato, o ataque de Bob Ann foi completamente aleatório. Ele não a conhecia antes e por acaso encontrou a jovem de 18 anos no ponto de ônibus naquela noite. Nas entrevistas para a polícia, Cody não conseguiu ou não quis dizer o que levou a cometer um ato tão violento. Ele alegou que estava de mau humor naquela noite e precisava sair de casa. Quando ele viu Bob Ann, ela supostamente o lembrou de uma ex-namorada. Mas além de afirmar que tinha uma tendência a pesar demais, Cody não ofereceu nenhuma explicação real para o motivo pelo qual escolheu essa jovem que nem conhecia para sequestrar e tirar a sua vida. Em busca de mais pistas, os investigadores revisaram sua vida para ver se eles encontravam alguma coisa importante que pudesse explicar esse comportamento dele. O que eles descobriram foi bem preocupante. O jovem de 24 anos tinha uma obsessão sombria por assassinos em série e crimes terríveis. Seu celular continha milhares de imagens perturbadoras de corpos desmembrados, fotos de autópsias e cenas de assassinatos. Além disso, a polícia descobriu a extensa pesquisa de Cody sobre serial killers bem conhecidos, incluindo o Ted Bundy e o Fred West. Ele parecia fascinado pela forma como eles realizavam sequestros, torturas e assassinatos. Dias antes do crime, ele havia pesquisado sobre martelos, pés de cabra, ferramentas de corte, tacos de beisebol, máscaras de esqui e roupas impermeáveis, bem como possíveis locais onde um corpo poderia ser descartado. Isso mostrou uma indicação clara de que ele estava planejando realizar um ataque. Os detetives agora acreditavam que esse fascínio mórbido e desejo de encenar fantasias violentas foram o motivo.
A violência começou quando ele decidiu atacar uma estranha e continuou enquanto ela pedia para ele parar. Ele transportou seu corpo em seu carro e depois a deixou sozinha em uma floresta para morrer. A qualquer momento, Cody podia ter simplesmente parado e buscado ajuda ou ter se entregue antes. Mas ele decidiu encobrir um crime horrível, mesmo quando equipes de busca estavam desesperadas procurando por Bobbie Ann em vão. No dia seguinte ao crime, Cody foi a Plymouth, comeu uma pizza, compareceu ao ensaio da banda e bebeu até altas horas da madrugada, de segunda-feira, 22 de novembro. Seus amigos descreveram como ele riu e os abraçou enquanto socializava nas horas após o ataque, parecendo muito mais feliz do que o normal. Ele faltou ao trabalho no dia seguinte. Mais tarde, ele foi ao cinema para ver um filme, como se nada tivesse acontecido. Na terça-feira, no dia em que ele confessou o crime, ele mandou uma série de mensagens estranhas para os seus amigos e familiares e também para os membros da sua banda, dizendo que os amava. Na cadeia, ele foi examinado por alguns especialistas. Eles descobriram que seu pai, que era um ex-soldado, e sua mãe se separaram quando ele era uma criança. Mas eles não encontraram nenhum gatilho que explicasse por que ele se tornou um assassino. Os psiquiatras não encontraram nenhuma doença mental que lhe permitisse alegar redução de responsabilidade no tribunal. A morte de Bobbie Ann devastou seus entes queridos e a comunidade em geral. Centenas de pessoas se reuniram para uma vigília perto do ponto de ônibus, onde a jovem de 18 anos foi sequestrada. Os participantes compartilharam memórias, orações e choraram muito pela linda garota levada cedo demais. A profundidade da dor ficou totalmente exposta no funeral, em maio de 2022. Os enlutados ocupavam as ruas enquanto seu caixão, com flores brancas, turquesas e azuis, passava. Amigos e familiares escreveram homenagens sobre a alegria que Bobbie Ann trouxe para suas vidas. Embora seu futuro promissor tenha sido roubado, seus entes queridos juraram guardar para sempre as memórias que compartilhavam. O assassinato de Bobbie Ann McCloud deixou uma marca permanente na cidade. A comunidade lutou contra o desgosto devido à violência sem sentido e com o desejo de evitar mais dessas tragédias no futuro. Foram lançadas várias iniciativas locais para combater a violência contra as mulheres e estabelecer maiores sistemas de apoio. Uma comissão criada em nome de Bobbie Ann visa promover a mudança cultural e tornar as ruas da cidade mais seguras. Arte e memoriais surgiram por toda a cidade em homenagem à jovem, e os cidadãos redobraram os esforços para cuidarem uns dos outros, mantendo o espírito brilhante de Bobbie Ann no coração de sua comunidade. A sentença de Cody Eklund, em maio de 2022, deu, digamos que, algum encerramento, mas não pôde desfazer os danos de sua perda. Cody foi condenado à prisão perpétua e cumprirá no mínimo 31 anos pelo assassinato da jovem, que tinha apenas 18 anos. O juiz que deu a sentença acredita que ele nunca será libertado. A antiga banda do Cody divulgou um comunicado para dizer ao público que a banda estaria se separando com efeito imediato. Eles também enviaram seus pensamentos e sentimentos à família e amigos de Bobbie Ann. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, é assustador a gente ver esse caso e imaginar que ela estava ali, nem era tarde da noite, ela estava num ponto de ônibus, algo que praticamente a gente faz todos os dias, e algo terrível assim aconteceu. É um caso que deixa a gente bem pensativo também sobre a nossa segurança nas ruas e infelizmente é algo que acontece. Esse caso aconteceu na Inglaterra, mas nós temos relatos nos Estados Unidos, Brasil, enfim, qualquer lugar do mundo. A gente não se sente mais tão seguro. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.